Olá, meus amigos. Eu sou o professor Nelson Alonso, sou professor da área de negócios e marketing. Marketing é uma ferramenta fantástica, embora não seja ciência, foi criada com o objetivo de facilitar a vida de muitos empresários. Nós iremos hoje iremos iniciar um trabalho, de marketing de serviço. Difícil falar sobre isso, por quê? Como é que se dimensiona o marketing de serviço? Olha, nós vamos passar a verificar os seguintes tópicos. Vamos falar de marketing na área de serviço, vamos falar de compra de serviço, estratégia de marketing de serviço, preços, que esse sim é uma das grandes preocupações de todo profissional, ou da área de marketing, ou da área de vendas, ou até mesmo dos outros setores da organização, porque parece que a nossa sociedade tem um foco que só presta o que tem preço. E a gente sabe que não funciona assim. Agora, como é que vai funcionar o preço no serviço? Nós vamos identificar. Eu trabalhei com 3 autores muito bons, que têm uma visão bastante interessante, com ampla experiência internacional, que vale a pena a gente aprender. Um outro ponto que é muito importante são aqueles que os serviços oferecem valores aos bens tangíveis, porque a gente sabe que serviços são intangíveis, não é verdade? A distribuição de serviços, como é feita? Como é que é a comunicação em serviço? Olha que coisa interessante. Como é que se comunica o serviço? Comunicar o produto a gente sabe. E como é que a gente comunica o serviço? E aqueles serviços que são considerados serviços profissionais. Muito bem. Nós vamos começar agora conceituando o marketing. Vocês vão perceber que eu achei essa imagem que eu acho assim muito emblemática, fantástica, maravilhosa, em que diz assim, extra, 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 o cliente toma o poder, não é verdade? Século 20 e 21, o cliente toma o poder, sempre. E aí a gente vai entender por que o cliente agora, efetivamente, ele é o dono do negócio. Vamos lá. Olha, qual é a importância do serviço da economia no nosso país? Lovelock, que é um grande autor americano, ele diz assim, olha, em muitos países, os serviços agregam muito mais valor no seu PIB do que praticamente os seus produtos, os seus negócios. Olha que coisa interessante. Nas economias desenvolvidas, o emprego é dominado por prestadores de serviços. E a maior parte do crescimento dos empregos tem a ver com a prestação de serviços. É uma coisa que já está acontecendo no Brasil, só que, enquanto nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos essa preocupação se iniciou nos anos 60, 70, nós começamos a ter um arremedo de intenções a partir dos anos 90 no Brasil. E os empregos, esses que são gerados pela prestação de serviços, são empregos de altos cargos, de profissionais, de técnicos, com altos salários, posição até de destaque nas organizações. E também, não só de altos salários, mas também de salários menores. A prestação de serviço, ela é muito forte. As organizações que são prestadoras de serviço podem ser de qualquer tamanho, desde que pequenas, médias ou grandes. Empresas enormes, multinacionais, transnacionais, aquelas que estão em todos os lugares, e até pequenos negócios locais, regionais. Bom, a atividade dos órgãos governamentais e da organização sem fins lucrativos que envolve o serviço. Olha, os governos estão modificando as leis para que haja uma maior ação ou interação da prestação de serviço. Porque governos em países desenvolvidos já descobriram que o excesso de burocracia, tão importante a qualquer organismo ou a qualquer empresa, se tornou uma ferramenta de bloqueio para os seus princípios.
Nos países desenvolvidos, os governos perceberam que a sua participação no mercado tinha que ser a de fiscalizador, de agente de criação de políticas, ao contrário de países subdesenvolvidos, que ainda relutam em acreditar que os governos são empresários também, são industriais. Não são, mudou essa performance. Bom, essa é a importância do serviço da economia. Nós poderíamos até continuar, mas nós vamos deixar por enquanto, porque a própria globalização, num nível diferente daquele que a gente está acostumado a lidar, já mostrou a importância da prestação de serviço. Cada vez mais indústrias brasileiras, empresas brasileiras estão buscando soluções em empresas fora do Brasil que oferecem uma condição melhor na construção dos seus produtos e dos seus serviços. O que faz com que haja um diferencial competitivo extremamente elevado, sem que haja um investimento em parques fabris imensos e em busca de uma mão de obra qualificada que, infelizmente, não fazem parte do nosso país. Vide o que está ocorrendo no momento com a autorização formal do governo brasileiro para a contratação de empresas. Recentemente, eu assisti um programa de televisão, um noticiário, claro, se não me falha a memória, num canal de grande repercussão, embora fechado, em que as empresas de tecnologia estão contratando, agora que a lei permite, profissionais de alta performance em mercados mais desenvolvidos que o brasileiro. Bom e ruim. Bom porque desenvolvemos muita informação nova, tecnologia, na busca de soluções. Ruim porque nós não estamos preparados na busca justamente do nosso sustento futuro, que será a era da informação, que já estamos vivendo, embora nós não acreditemos. Bom, mas vamos lá. Já vimos a importância da construção do serviço na constituição dos países. Agora nós vamos olhar quais são os conceitos de marketing. Olha, conceito de serviço, marketing de serviço. Segundo Lovelock, Christian Lovelock, ele diz que o serviço é um ato ou desempenho oferecido por uma parte a outra, embora o processo possa estar vinculado a um produto físico. O desempenho é transitório, frequentemente de natureza intangível e não resulta normalmente em propriedade de quaisquer dos fatores de produção. Muito bem. São atividades econômicas lascadas, são atividades econômicas que criam valores e oferecem benefícios aos clientes em tempos e lugares específicos, como decorrência da realização de uma mudança desejada no destinatário do serviço. Interessante, né? O serviço ele difere bastante do produto, né? Continuando ainda usando esses autores maravilhosos que têm a perspicácia de enxergar essas linhas de conceitos, né? A diferença entre produtos e serviços. Olha que interessante. Os serviços são, por definição, relacionais. O prestador de serviço está sempre presente e interage com o cliente. Ao contrário do produto, que o produto é um objeto, o serviço é um processo. Ou seja, o serviço ele é intangível, que nós vamos ver já já. Características de um serviço. São imateriais, como nós estávamos falando agora há pouco, são produzidos e consumidos simultaneamente. A produção da generalidade dos serviços pressupõe uma relação direta entre cliente e pessoal em contato. Isso é muito óbvio, não é verdade? A qualidade dos serviços é passível e não é passível de ser controlada. Impossível, muito difícil e já já nós vamos perceber por quê. A preocupação agora
é trabalhar muito fortemente os principais conceitos que compõem o marketing de serviço. Muito bem. Os principais elementos que fazem parte de um serviço, vocês vão ter oportunidade de ver com mais calma, é o ambiente em que ele vai ser prestado, o objeto que ele faz parte, os processos e as pessoas envolvidas. Pessoas que vão prestar os serviços e pessoas que irão receber essa prestação do serviço. Muito bem. As principais características dos serviços que têm interesse para o marketing são, primeira, intangibilidade. Intangibilidade. Nomezinho difícil, hein, meu irmão? Fala aí, me ajuda aí. Serviços são ideias e conceitos. Não são patenteáveis. O consumidor baseia-se na sua reputação. Na sua reputação. A sua empresa tem boa reputação ou não tem boa reputação? Porque se não tiver boa reputação, seguramente você não terá a possibilidade da prestação de um serviço. Outra coisa, o serviço tem perecibilidade. O que é perecibilidade? Se ele não for usado, está perdido. Não serve para mais ninguém. E outra, exemplo de perecibilidade, um avião, a poltrona de um avião, não usa não. Ou o quarto em um hotel, a cama em um quarto de um hotel, não é verdade? O que vai ser oferecido para uma cama num quarto de hotel? Essa é um bem que vai ajudar a prestação de serviço de hospedagem, não é verdade? A heterogeneidade. Olha, a heterogeneidade varia de cliente para cliente. Por quê? É uma atividade voltada para pessoas. A simultaneidade. São criados e consumidos simultaneamente. Não podem ser estocados. Interessante isso, hein? Não podem ser estocados. E a participação do cliente no processo. Atenção ao desenho das instalações e oportunidades de coprodução. Olha que interessante, são algumas das características do marketing de serviço. Intangibilidade, isso para nós é bastante evidente, né? A perecibilidade, que se não usar não serve para mais nada, perecível, jogou fora. A heterogeneidade e assim sucessivamente. Muito bem. E quais são as diferenças básicas entre bens e serviços? Olha, bens significam propriedade, né? O serviço, perdão, significa propriedade, mas que oferece uma dificuldade muito grande na sua avaliação. Intangibilidade, porque não existem inventários. Envolvimento dos consumidores, porque aí tem a importância do tempo, não é verdade? Participação de outras pessoas. Variabilidade na produção. E aí entra o canal físico ou eletrônico, o armazenamento e a importância do fator tempo. Olha, o envolvimento dos consumidores ou do público-alvo, no caso, que vai se beneficiar do processo, é muito relevante, principalmente quando ele consegue enxergar aquele produto que ele tem necessidade e que está sendo oferecido, para saber se o que está sendo oferecido é aquilo que ele está comprando. Isso é uma coisa muito difícil, porque normalmente existe uma preocupação muito grande com relação ao desenvolvimento de cada projeto. Mas a gente, com calma, nós vamos discutir isso de uma maneira um pouco mais objetiva. Trouxe um gráfico para que a gente fizesse uma avaliação da participação dos setores no PIB brasileiro de 2008 a 2010. Na série anterior a 2008, com um dado do IBGE, que é um instituto relevante de credibilidade a toda a prova, em 1990 nós tínhamos na agropecuária 10% de participação, a indústria 37%, e os serviços já representavam 53% em 1990. Olha que loucura. A hora que a gente faz uma evolução de 1990 e vai a 2010, a gente percebe que aqueles 53% dos serviços viraram 63%. E que a agricultura, que representava 10%, hoje apenas 7%.
como vocês podem ver, está havendo uma troca muito grande na referência de produção de riquezas. Olha que coisa interessante. E a indústria, que representava 37% do nosso PIB em 1990, no ano de 2010, ela representou 30%. A hora que o IBGE for atualizar essa informação, se já não tiver atualizado, a gente vai perceber que o serviço teve uma evolução de aproximadamente 10%. Muito forte, considerando que reduziu a indústria e que o serviço de agricultura, cada dia que passa, está reduzindo significativamente o trabalho, porque está havendo uma mecanização fortíssima, provida de altíssima tecnologia, e o setor de serviços está sendo responsável por esse desenvolvimento. E o marketing de serviços fica bem à vontade quando você tem claramente esse tipo de posicionamento, não é verdade? E aí o material do Lovelock que diz assim: os serviços dominam a economia dos Estados Unidos, e ele apresenta um gráfico em que o PIB por setor da economia, olha que coisa fantástica, maravilhosa. E aí a gente percebe que a agricultura, pesca, mineração, construção civil nos Estados Unidos representam 8%. Manufatura 14%. Setor de, olha, o governo é o que tem a maior parte na prestação de serviço e ele representa 13%. Outros serviços, de maneira generalizada, 11%. E os serviços empresariais, 5%. Olha, são números muito significativos e, tanto lá como aqui, a participação no PIB dos setores de finanças e serviços imobiliários ainda é bastante representativa. 21%. Números extremamente agressivos. Setor de transporte representa apenas 8% e a saúde 6%. Bem diferente da maneira como a gente apresenta os nossos resultados, não é verdade? Muito bem. Diferenciando características de serviços em função daquela tabela que eu apresentei a vocês. Clientes não obtêm propriedade dos serviços. Produtos que são serviços são efêmeros e não podem ser estocados. Já falamos sobre isso. Elementos intangíveis dominam a criação de valor. Maior envolvimento no processo de produção. O serviço oferece essa possibilidade. Outras pessoas podem fazer parte da experiência do produto. Maior variabilidade entre insumos e produtos operacionais. O serviço oferece essa possibilidade. Muitos serviços são difíceis de ser avaliados por clientes. O fator tempo adquire grande importância. Rapidez é diferencial. Rapidez pode ser primordial para a participação no mercado de serviços da sua organização. Vou mais longe ainda. Sistemas de entrega incluem cada vez mais canais eletrônicos e físicos. Olha, o setor de serviços que não consegue se diferenciar através dos canais eletrônicos, os setores de serviços ficam numa situação bastante difícil. E tem alguns exemplos que a gente vai ver um pouco mais para frente, de empresas que cresceram 1000%, olha que loucura, 1000%, com essa nova etapa da prestação de serviço. Chegando ao ponto de não ter mais o comércio fixo e tendo apenas então somente o comércio tecnológico. Loucura, né? Muito bem. Dando continuidade agora, nós vamos começar a falar das implicações no marketing. Olha, nós já falamos que não há propriedade no marketing de serviços. Nós sabemos que clientes obtêm aluguéis temporários com a contratação de pessoal ou acesso a instalações ou até sistemas. O preço, normalmente, é baseado no tempo da utilização daquele serviço. Isso aí a gente tem exemplos claros aí no nosso dia a dia, não é verdade? Critério de escolha do cliente pode diferir no caso de aluguel versus compras. Pode incluir conveniência e qualidade pessoal. Não se pode possuir pessoas, lógico. Trabalho escravo, né, meu amigo? Passou essa época já, né? Eu acredito, não é verdade?
E é possível contratar expertises na mão de obra. Cada dia mais o que se busca no mercado, cada dia que passa, em marketing, em qualquer área de atuação, são as pessoas que possuem expertise, cada vez mais. Muito bem, serviços não podem ser estocados após a produção. Por quê? Os desempenhos de serviços são muito efêmeros, transitórios e perecíveis. A gente já viu que os serviços são perecíveis. Exceção: produtos baseados em informação podem ser registrados em formato eletrônico, impresso e reutilizados várias vezes. Revistas, sites corporativos, aí você vai escolher a ferramenta. Existe um equilíbrio entre demanda e oferta que pode vir a ser uma estratégia vital de marketing para que não haja estoque. A chave para os lucros. Esse é o... Todo mundo quer saber qual é o segredo. Não tem segredo, meu amigo. É visar segmentos certos no momento certo com o preço correto. Não adianta querer imaginar que as pessoas vão comprar de você porque você é bonitão. Não como eu, lógico, não é verdade? E é necessário determinar se os benefícios são perecíveis ou duráveis. E isso é relevante quando você for pensar no seu desenvolvimento, não é verdade? Um outro gráfico em que a gente, com base em alguns autores maravilhosos, que a gente resolveu apresentar a vocês, porque são relevantes. Esse gráfico foi retirado do site do Fundo Monetário, um trabalho realizado pelo Fundo Monetário Internacional, publicado no World Economic Outlook, em Washington. E ele mostra aqui claramente a mudança na estrutura de empregos à medida que a economia se desenvolve. E a gente percebe aqui que os serviços estão começando a querer se sobrepor à agricultura e à indústria, que são básicas, né? São extremamente relevantes para o desenvolvimento. Bom, um outro aspecto são os serviços internos, não é verdade? Elementos de serviço em uma organização que facilitam a criação do seu produto final ou agregam valor a ele. Incluem. Olha, o que significa isso aqui? Que o serviço, ele não é exclusividade de um processo pré-desenvolvido. Todas as pessoas que fazem parte da organização têm que saber que todos eles compõem o pacote naquele processo de venda. Olha, administração contábil e folha de pagamento, recrutamento e treinamento, tem que ter a preocupação de sempre estar focado com a direção daquilo que você quer ter na sua empresa e que vai participar efetivamente no processo de desenvolvimento. Olha, serviços jurídicos. Olha, o serviço jurídico tem que saber efetivamente que o papel dele, entre outras coisas, é para contribuir para o desenvolvimento também do processo de serviço e defendê-lo, mas defendê-lo de uma maneira que seja pré-discutido anteriormente o fornecimento daquele serviço para que a gente não tenha nenhum problema futuro, que às vezes a má comunicação contribui sobremaneira para que nós tenhamos efetivamente um serviço de muito má qualidade. Um serviço de transporte, fornecimento de refeições e alimentos, limpeza e manutenções exteriores. Os clientes precisam saber que você tem esse tipo de preocupação. Porque se tem uma coisa que é muito desagradável, é quando você vai visitar um fornecedor seu e você tem uma péssima impressão do aspecto do local que você está comprando aquele material. É um negócio desagradável. Aí vai falar assim, ô Nelson, espera um pouquinho, vai com calma aí, que tem a ver uma coisa com a outra. Tem gente que não se preocupa com isso. Tem gente que acredita que isso não é relevante. Eu aconselho, e os autores aconselham, que as suas manutenções sejam todas feitas e que faça parte do seu pacote de serviço.
porque relevante para o marketing ele será. Muito, não será pouco não. Muito bem. E cada vez mais está acontecendo alguma coisa extremamente interessante. Cresce a cada dia a prestação de serviços, porque a terceirização, o outsourcing, né, está sendo plenamente relevante na busca do desenvolvimento. As empresas hoje cada vez mais se preocupam com a sua atividade fim. E a atividade fim, entre outras coisas, é não se preocupar com nada que não seja o seu produto, o desenvolvimento do seu processo. A busca efetiva daquilo que se idealizou na empresa. Então a empresa não idealizou limpar, ela não idealizou ter motorista, ela não idealizou ter automóvel. E isso você pode contratar, porque isso hoje em dia é algo muito natural e que faz parte efetivamente do desenvolvimento do serviço. Interessante e ao mesmo tempo nos alerta para que as pessoas saibam claramente que existe vida após a vida. Meu amigo, você produz tecnologia de ponta, você é um grande exportador de ideias, você é respeitadíssimo no mercado porque você é criativo, competente, honesto. Você tem que estar preocupado que o cara não limpou nem recolheu o cesto da sua sala de lixo? Ora, importantíssimo ter recolhido, porque você precisa de um ambiente extremamente saudável. Mas contrata alguém para fazer. Não precisa ser seu empregado, não. Contrata uma empresa, ela vai fazer isso com muito mais competência. E se o serviço não ficar bom, você tira aquela empresa e coloca uma outra empresa. Seguramente não é esse o caso, não é verdade? E tem um outro aspecto bastante relevante, que são as tendências, né, do marketing de serviço, ou dos serviços de uma maneira generalizada. As políticas governamentais, que a necessidade da globalização está fazendo com que os países possam estar ativamente criando legislações que facilitem a vida das empresas de serviço. Então, regulamentações no sentido de facilitar a vida dessas empresas, a gente está começando a verificar agora, inclusive no Brasil, o governo preocupado com a geração de novas atividades, está enxergando maneiras novas de fazer com que haja um desenvolvimento das nossas empresas, das nossas indústrias, de maneira sustentável. E muito a contragosto, me pareceu, foi autorizado a entrada de trabalhadores estrangeiros de alta tecnologia. É um número astronômico, mas, por outro lado, necessário para que haja o nosso desenvolvimento. O que nós precisamos é acompanhar dentro dessas mudanças governamentais as mudanças sociais também, porque hoje nós temos problemas sérios. Nós temos falta de tempo efetiva, nós temos desejos novos de experiências novas. Tudo isso reflete no nosso desenvolvimento pessoal e profissional. E existe uma tendência de novos negócios. Quais seriam esses novos negócios? Evidentes, olha, empresas manufatureiras que oferecem serviços. A maioria das empresas manufatureiras do Brasil estão acabando, estão buscando alternativas em outros países com oportunidades melhores de desenvolvimento e de custo. Crescimento de cadeias e franquias. Todo mundo sabe que a franquia é extremamente relevante. Pressões para melhoria da produtividade e da qualidade. E aí entra não só a competência técnica, mas também investimento em equipamentos, investimento em tecnologias novas. Mais alianças estratégicas. Olha, a aliança estratégica pode ser com o seu concorrente, pode ser uma joint venture. De repente você tem um mercado maravilhoso no Brasil e não tem produto, ou o seu produto está atingindo um ciclo de vida em que ele está naquela curva descendente, ele já atingiu o auge, hoje ele tem uma dificuldade para se manter com a mesma rentabilidade que era oferecida anteriormente pelo fator da concorrência, sabe? Você cria uma joint venture com uma empresa internacional no seu segmento que talvez ela tenha interesse em ampliar o seu mercado de local para internacional e ela poderia entrar nesse processo, um exemplo, claro, com a tecnologia. E você entraria com todo o processo de cliente, logística. Não é interessante? E aí, ênfase no marketing por organizações sem fins lucrativos. Isso está terrível.
organizações não governamentais estão fazendo parte efetiva da vida do cliente. E também dos industriais, comerciantes. E isso é muito importante. Outra coisa também é que nós temos que ter sempre os olhos abertos é para a evolução da tecnologia da informação. Não dá mais para descaracterizar a tecnologia da informação como um modismo, se é que alguém alguma vez chegou a pensar dessa maneira. Hoje o TI oferece muita rapidez, digitalização, rede sem fio, internet, um processo extremamente veloz no tempo real. Quer dizer, isso é um facilitador para o marketing de serviços. E um outro fator que é muito relevante, que é a internacionalização do seu negócio. Como? Através de viagens e das empresas transnacionais. A gente viu na minha primeira fala que a relevância da globalização no sentido de explorar o desenvolvimento das nações em busca daquilo que efetivamente traz resultados, nos mostra a importância, porque a internacionalização ela radicaliza a maneira como as empresas de serviço fazem negócio. Muito interessante, inclusive, diga-se de passagem. Olha, os clientes têm a oportunidade de oferecer novos serviços, maior conveniência, nos bastidores a reengenharia, cadeia de novos valores podem ser oferecidos, cria banco de dados relacionais sobre as necessidades e o comportamento do cliente, investiga banco de dados em busca de novos insights. Interessante, né? Alavanca a capacidade dos funcionários e aprimora a mobilidade. Essa é uma das maiores dificuldades que nós temos hoje. Por isso que o afluxo de pessoas voltando a estudar em várias idades é que está fazendo com que exista uma melhoria naquilo que está sendo oferecido. E centraliza o serviço do cliente, na verdade, porque fica mais rápido e com as respostas mais eficientes. Resolve sistemas de entregas nacionais ou internacionais. E tem sempre modelos de negócio que são baseados na internet. Muito bem. Diferenças relevantes de marketing de bens e serviços. Olha, a primeira implicação de marketing, isso aí é uma contribuição do Lovelock, ele diz assim: outras pessoas geralmente fazem parte do produto que é serviço. Obtém vantagem competitiva por meio da qualidade percebida dos funcionários. Asseguram que as especificações e padrão das funções do pessoal da linha de frente reflitam tanto os critérios de marketing como os critérios operacionais. Não existe diferença. Entender que a aparência e o comportamento de outros clientes podem influenciar positiva ou negativamente a experiência do serviço. Evitar um mix inadequado, que normalmente é o que acontece, de segmentos de clientes simultaneamente e gerencia o comportamento do cliente. O cliente nem sempre está correto. O cliente, ele precisa saber que a parte dele no negócio é apenas mais uma parte. A mais importante, quando ele é um companheiro. Agora, muito mais importante vai ser a nossa participação quando nós conseguirmos entender aquilo que efetivamente o cliente espera das nossas ações. Não adianta nós queremos dizer ao cliente de serviço aquilo que nós consideramos como corretos, porque, na verdade, correto é efetivamente aquilo que o cliente entende como útil para ele, não é verdade? Muito bem, meus amigos. Por hoje nós vamos ficar por aqui, mas já já nós voltaremos para discutir outros assuntos muito relevantes. Foi um prazer revê-los.